Resolvi falar um pouquinho primeiro de quem eu sou e o porquê de fazer esses 3 dias falando sobre esse assunto, tá? Mas até para economizar um pouco de tempo de quem está aí e para vocês poderem aproveitar também e mandar esse material para alguém, né? Mandar aí no aviãozinho para alguém. Para quem não é essa live, tá? Resolvi fazer Sai e entra de novo para ver se ela voltou. Então, para quem não é essa live não é para quem veio ouvir teoria, tá? Por quê? Teoria, você vai entrar no Google e você vai ver um monte lá do porquê que dá, da onde que vem. E eu não sou especialista nem em neurociências aprofundada para falar do porquê que vem, da onde que vem. Então, se você entrou aqui achando que vai ter uma fórmula mágica da parte teórica para ansiedade, não vai ter. Então, para quem que é essa live, esses 3 dias, para quem realmente vivencia isso todos os dias, que sente na pele todos os dias o que é ter ansiedade. Porque se eu vim aqui para você e falar assim, ó, eu vou te dar 5 dicas que vai mudar a sua vida, é mentira, não vai, não vai. 10 passos vão mudar a sua vida, também não vai, né? Mas o que eu vou fazer aqui nesses 3 dias é compartilhar minha história, compartilhar de onde eu vim, compartilhar o que me trouxe até aqui e sim ensinar para vocês técnicas para usarem no dia a dia para amenizar, tá? Não curar e não tratar. Então, quem estiver aí que veio atrás de ferramentas mais aprofundadas ou vai sair desses 3 dias achando que vai se curar da ansiedade, não vai, tá? Não é para isso, não é esse o intuito, mas sim de compartilhar minha história, que na minha história você possa se conectar com a sua. Em algum momento eu vou te ensinar técnicas que você vai poder ter consciência e sim ter escolha no seu dia a dia de como fazer ou de como amenizar isso, tá? Então vamos lá. Meu nome é Claudinei Aparecido da Silva, ou Ney Silva. Sou hipnoterapeuta e trabalho também com coach. Tenho um instituto aqui na cidade de Maringá, onde trabalho com desenvolvimento humano, até a parte de ministrar treinamentos. E resolvi fazer essa live, esses 3 dias, esses 3 encontros, falando sobre ansiedade, para compartilhar um pouco, né? De como foi transformador para mim quando eu tomei consciência disso, quando eu passei a me olhar, quando eu passei a me cuidar, o que isso vem mudando na minha vida. E eu acredito que é nisso que as histórias se encaixam, né? Quando a gente compartilha as nossas histórias. Porque se eu vim aqui para vocês e falar para vocês assim, porque a ansiedade vem disso, acontece isso, não encaixa. Mas se eu vim aqui falar para você, me abrir para você e falar como que foi a minha vida até então, quando eu não tinha olhado para isso, talvez eu possa te ajudar muito mais a você tomar consciência nos seus próximos dias aí, né? Então é isso, eu sou hipnoterapeuta, trabalho com coaching, tenho 2 filhos, sou casado com a Franciele, tenho 2 filhos que chamam Lucas e João. Esse é um pouco quem eu sou, tá? E a minha história começou pequeno, né? Lógico, novinho, quando eu perdi meu pai, né? Quando eu perdi meu pai. Talvez a realidade de muitas pessoas. E para mim isso, então a gente vai pegar muito aspecto emocional, e se não fizer sentido para ti o que eu vou falar, tá tudo certo. Mas é como a minha vida se desenrolou e é o que eu atendo no dia a dia, né? Aos grandes casos que vem no dia a dia, quando tem ansiedade, muitos deles estão relacionados também à perca de entes familiares, ou às vezes percepções de quando a gente é criança, no sentimento de espera, né? Então eu perdi meu pai quando eu tinha 6, 7 anos de idade, né? Meu pai faleceu. E é bem legal, eu gosto dessa história, hoje eu consigo contar ela com uma naturalidade mais tranquila assim, porque a gente tinha uma rotina em casa, né? Tinha um hábito em casa, que sempre quando ele chegava,
ele tinha lá o almoço dele, ele levava a marmita dele, e ele sempre quando voltava, ele voltava e me deixava um pouco dentro da marmita, né? Uma colher e meia de comida, para que eu pudesse comer com ele ali de noite. Então nós sempre tivemos um bom relacionamento, eu e meu pai, né? Sou irmão de mais dois, né? Sou o terceiro, sou o mais velho. Então eu sempre tive essa proximidade, sempre tive esse tato com meu pai desde pequenininho. E hoje eu me lembro, né, que quando meu pai faleceu, eu estava dormindo e eu não vi quando ele passou mal no meio da noite, eu não vi quando a minha mãe chamou a ambulância que levou ele para o hospital. Eu estava dormindo, né, uma criança de 7 anos estava dormindo, e não tive a oportunidade de no outro dia também ir visitar meu pai, né? Então eu não vi ele sair de casa, eu não vi ele chegar de casa, e não vi ele falecer, não estava com ele no hospital e muito menos vi ele ser enterrado. Então aí a gente já começa a fazer alguns encaixes, a gente começa a criar algumas associações, né? Então eu tinha uma rotina, tinha um hábito de todos os dias esperar meu pai chegar em casa, e nesse dia esse fechamento não aconteceu. Né? Então aí a gente já vê a primeira lacuna que fica, né? A primeira lacuna que ficou na minha história. E isso foi passando, uma infância, acredito que como a da grande maioria das pessoas, né? Uma infância trabalhosa, uma infância sem pai, com a mãe trabalhando quase o tempo todo, praticamente trabalhava aí em torno de 16, 17 horas por dia, né? E eu era uma criança mais velha que tinha que ficar com meus irmãos, né? Então, aos 7, 8 anos de idade, eu já tinha que cuidar dos meus irmãos que eram mais novos. Desde levar para a escola, cuidar da casa, fazer os afazeres de casa, deixar tudo pronto ali para ajudar minha mãe que trabalhava bastante. Então, sempre quando eu via meus amiguinhos, meus coleguinhas brincando do lado de fora, eu não podia fazer isso, né? Porque eu tinha os dois pensuadinhos ali para cuidar. Eu era responsável por eles, então, até aquele momento. E, gente, não foi nenhuma nem duas vezes da minha mãe estar trabalhando e chuva, e a gente encolhido em cima do sofá, parecia que a casa ia cair, né? Então, você imagine, você com 10 anos ali, nessa época eu já acredito que eu já tinha uns 10 anos de idade, você ali com 10 anos de idade parecia que o mundo ia desabar em cima de você, e o seu maior refúgio até então, que era minha mãe nessa época, trabalhando, né? Então veja que desde os 7 anos é como se eu tivesse criado um modelo que sempre perderia algo, né? Ou sempre esperaria algo pior. E a ansiedade no dia a dia é isso, né? Você sempre esperar alguma coisa e aí você projeta se essa coisa vai ser boa ou se ela vai ser ruim, né? A ansiedade, ela faz parte da gente, ela faz parte de quem nós somos, e isso não vai mudar, né? Ela que faz a gente tá sempre alerta, né? Tá sempre alerta, por exemplo, né? No dia a dia nosso, esperar por algo, né? É uma reação natural do corpo. O problema é quando ela é excessiva, né? E a gente só nota isso depois de adultos, pelo menos é a minha percepção na parte da adolescência ali, etc. Então, nessa época quando eu tinha essa idade e que aconteceu tudo isso, tinha cuidado dos meus irmãos e tal, eu tinha que conviver com isso o tempo inteiro. E o que eu menos fiz foi ser criança. O que eu menos fiz foi brincar, né? Isso foi o que eu menos fiz o tempo todo, tá? E aí, para quem entrou agora, então, só reforçando, tá? Que essa live não é para quem veio ouvir teoria, e sim para entender quais são os aspectos emocionais que a ansiedade nos atrela no dia a dia. E que talvez você conheça alguém ou em algum momento você se conecte com a minha história, tá? Então nós tivemos uma infância bem tumultuada, eu com meus irmãos, o tempo todo sozinho, o tempo todo esperando por algo. E o mais legal disso tudo, legal hoje, né? Eu falando sobre isso, que a minha mãe, ela sempre trabalhou muito, né? Desde quando era pequena, teve os problemas dela de infância, teve as dores dela, né?
Então ela sempre trabalhou muito. E quando ela chegava em casa, a gente não tinha aquele acolhimento, né? Porque era algo que ela também não tinha recebido, né? Eu não me lembro de alguma vez ter deitado ou sentado no colo da minha mãe sem levar um tapa, né? Porque não era do perfil dela abraçar, falar de meu amor, essas coisas. Mas vou abrir uma aspas. E, gente, eu amo, respeito muito a história da minha mãe, honro muito a história dela, mas eu preciso sim tocar nesse outro lado, tá? Fecha aspas. E nisso tudo, e aí você vai crescendo com aquilo, né? Com a questão do desapego, né? Com a questão do desapego você cria um trauma. Então, eu cresci sendo uma pessoa que não demonstrava muito sentimento, que não demonstrava muita emoção, mas ao mesmo tempo eu era muito carente, E quando a minha mãe chegava em casa nessa fase, eu lembro que a gente mais comia quando era criança, era pé de galinha. Meu Deus do céu! Pé de galinha com molho, era pé de galinha assado, era pescoço de galinha assada, era pescoço de galinha ao molho. Era o que a gente mais comia naquela época. E eu gosto de frango até hoje, mas não me venha com pé de galinha mais na minha frente que sai fora. Então as nossas refeições, quando tinha, por exemplo, carne vermelha, essas coisas, eram refeições luxuosas, né? Eram refeições luxuosas. E eram raras as vezes que tinha, né? Não era sempre que tinha. Então quando a mãe estava em casa, que ela fazia, ela tinha um dom que era de cozinhar, né? E era a forma que ela demonstrava amor por nós. Ela não falava que me amava, não me abraçava, nada, mas quando ela ia cozinhar, parecia que todo o amor do mundo estava naquela comida. Parecia que todo o amor que ela sabia que era a existência dela estava naquela comida. Então, quando ela fazia, eu comia demais. De tanto que eu cheguei aos 15 anos de idade, que eu tinha transtorno de ir para a escola, porque eu era muito obeso. Com 14, 15 anos de idade, eu já era muito obeso, eu já era muito gordo. Né? Porque era o momento que eu estava com ela. Então, quando você fica o tempo inteiro sozinho, né? Quando você fica muito tempo sozinho, você é criança, não entende muito das coisas que acontecem. E aí a sua mãe vem e faz um banquete para você, você quer devorar teu prato, né? Dois aspectos. Tô do lado da pessoa que eu mais amo, né? Que é a minha heroína, porque ela sempre foi, sempre vai ser a minha heroína, compartilhando de uma refeição que ela fez com muito amor e carinho. Então comia pra caramba. E desde pequeno eu aprendi a associar, quando eu não estava bem emocionalmente, comer. Desde pequeno. Parecia que um certo vazio existencial, ele era preenchido com comida, né? Então desde pequenininho, falava em comer, era comigo mesmo. O que se desse para mim, eu comia, né? E aí você vai crescendo com isso, né? Com que esse vazio só se tampa quando você se alimenta. E foi passando o tempo, né? Foi passando, as coisas foram acontecendo. E na adolescência, inventei que todo adolescente quer fumar, todo adolescente quer beber. E eu apanhava pra caceta da minha mãe. Meu Deus do céu. Então, tipo, eu não tinha abraço, eu não tinha palavras de amor, mas apanhava demais. Mas era a forma dela demonstrar carinho por mim, né? Porque ela não teve isso. E ela não queria que eu desse um alguém, que eu desse um sem ninguém, né? Na percepção dela, se eu fosse uma pessoa que bebesse, que fumasse, que não trabalhasse, eu não ia dar um nada. Então, o meu primeiro emprego foi com 16 anos. Eu comecei a trabalhar numa loja de material de construção, onde eu aprendi muito, né? Ali eu aprendi o que era propósito, já com 16 anos, já tendo que trabalhar, né? Enfim, e quando passou essa época, essa fase, entrando um pouquinho mais já logo ali da juventude, entrando para a vida um pouquinho de início de adulta, eu queria muito ir pro quartel, queria muito servir o exército. E ali foi onde eu achei a minha oportunidade de sair de casa, a primeira oportunidade minha de sair de casa, né? Cidade pequena, entre 12 e 13 mil habitantes, e eu já queria algo maior, já queria algo mais. E eu fui me alistar no quartel em Curitiba. Chegando no quartel em Curitiba, de todas as provas que foram feitas, todos os testes que foram feitos, eu e mais 2 colegas no último dia, tipo assim, na segunda-feira você entrava, né?
tudo pronto já, com a farda, com a bota, tudo, e no domingo eu fui dispensado. Eu e mais 2 colegas. Ali, mais uma vez, parecia que o mundo tinha caído em cima de mim. Eu me dedicava, e parecia que o mundo vinha, dava uma porrada. Então foi mais uma de tantas outras decepções que eu tive, né? E dele comer novamente. E quando eu saí do quartel, eu não queria voltar embora, não queria voltar para casa, né? Não queria voltar para aquela vida. Até então eu já entendia que eu tinha uma vida medíocre. Eu não queria voltar para aquela vida medíocre. Para minha mãe era uma vida suficiente, né? Para ela era uma vida boa, mas eu queria mais. Já queria, com 17 para 18 anos, fazer algo a mais, ser algo a mais, né? Eu me lembro que na volta, nessa época eu trabalhava registrado, e eu me lembro que na volta, era época de Páscoa, eu parei na Lojas Americanas, lembro até hoje, e estava procurando lá em Curitiba, eles têm muito disso, né? Em épocas sazonais de eventos, eles contratam temporários. E eu fui e me candidatei para uma vaga, né? E aí o gerente gostou do meu perfil, a gente conversou, e ele falou assim, olha, só que eu preciso de você aqui para ontem. Eu falei assim, beleza, eu preciso de uma semana, e aí eu vou, peço as minhas contas da minha cidade e venho embora. Gente, presta atenção. Em Curitiba foi onde a minha vida virou de ponta cabeça. Se existe um inferno na Terra, eu acredito que uma parte dele eu conheci vivendo em Curitiba quando eu me decidi me arriscar. Porém, eu falo para vocês, se eu não tivesse passado por o que eu passei, talvez a gente não ia estar aqui hoje. E é sobre isso que também eu quero falar, né? Sobre as circunstâncias que a gente passa no meio do caminho, né? Sobre as dificuldades que nós passamos no meio do caminho, que muitas vezes a gente não entende na hora do porquê aquilo. E a gente vai falar mais sobre isso. E aí eu fui trabalhar nas lojas americanas. Então pensa, um moleque que morava com a mãe, tinha cama arrumada, tinha comida, porque eu aprendi a fazer comida com 15 anos. Eu já cozinhava, porque se não cozinhasse eu morria de fome. Minha mãe deixava isso muito claro, né? Muito claro, porque era a forma dela me preparar para o mundo, né? Ela não fazia aquilo por maldade, mas sim era a forma de me preparar para o mundo, né? Fazendo com que eu aprendesse as coisas cedo. E tem uma história bem legal, que hoje eu falo que é legal. Mas por que a minha mãe fazia tudo isso? Porque com 8 anos de idade ela foi expulsa da casa dos pais delas. Então com 8 anos de idade ela teve que se virar muito cedo, né? Então imagina, se com 8 anos de idade ela foi expulsa da casa dela e teve que aprender as coisas, eu com 15 anos estava morando dentro de casa. Eu tinha que ralar muito, eu tinha que honrar muito a história dela. Porque no pior cenário que poderia acontecer, eu estava dentro de um teto, né? E não estava morando de favor com ninguém. E isso foi passando, então chegamos em Curitiba. Eu lembro que eu cheguei em Joaquim Távora, eu pedi a conta em Joaquim Távora é o nome da cidade, e cheguei em Curitiba sem nada, só com a cara e a coragem, e fui trabalhar. O meu primeiro emprego, o meu primeiro mês fechado, eu ganhei R$350. Em Curitiba, R$350, porque eu peguei a metade do mês ali. Lembrando que eu tinha pedido a conta do outro emprego, então não tinha acerto, né? Eu nem me lembro hoje, depois de tanto tempo, se foi feito algum tipo de acordo. Mas acredito que, mesmo que tivesse feito, naquela época os valores seriam extremamente baixos. E quando eu cheguei em Curitiba, eu aluguei uma pensão. Foi a primeira vez que eu tive contato com pensão. De morar sozinho, de compartilhar as coisas. E eu me lembro que nessa pensão era compartilhado o quarto, né? Com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Foi ali que eu aprendi a sentir o cheiro de maconha. Graças a Deus nunca usei. E se usei foi involuntariamente, né? Porque quem fuma do lado você acaba sendo passivo, né? Então eu convivi com muito medo, eu convivi com muita insegurança, né? Com muita incerteza do que iria ser. E o meu primeiro mês eu aprendi a fazer miojo de tudo quanto é tipo de jeito que você pode imaginar. Tudo. Quem comeu miojo na vida pode até escrever aí se quiser. Eu aprendi a fazer de tudo, porque miojo custava R$1 na época. Então, R$350. O meu aluguel na pensão do quarto que eu dormia, eu pagava R$250. Sobrava R$100. Eu tinha que passar o mês.
E quando eu passava o mês, eu passava com miojo, sardinha, lá em Curitiba eles falam vina, né? Para nós aqui é salsicha, né? Eu tinha que passar o mês com isso, eu tinha que me virar com isso daí. E mais uma vez a minha mãe entra nessa história, porque às vezes ela ia para Curitiba para tratar assuntos relacionados à saúde dela, e ela levava, gente, ela andava 350 quilômetros, ela levava uma panelada de comida para mim. A panelada de comida para mim. Não foi nenhuma nem duas vezes da minha mãe chegar em Curitiba, mas com panela de arroz com frango, de macarronada, de frango ao molho. Então eu fico imaginando quem viajava com ela dentro da Kombi, né? Que na época eles usavam Kombi na prefeitura lá, que ela ia com a prefeitura. O cheiro que não ficava aquela comida dentro da Kombi. E aí, mais uma vez, aonde que estava o meu amor? Mais uma vez, aonde que estava a minha demonstração de carinho, a minha demonstração de afeto? Na comida. Na comida. E eu comia aquilo quando ela chegava. Hoje, nos dias atuais, uma panela daquela eu acho que duraria aqui em casa uns 15, 20 dias fácil. Fácil. Que era panela grande. Ela era cozinheira, né? Então não fazia comida pouco, fazia comida para bastante gente, né? Então ela tinha a mão calibrada. Então eu comia aquilo em 2, 3 dias, assim, ó, fácil. Imagina você 30 dias comendo miojo, a tua mãe chega de viagem com uma panela com a tua comida favorita. Nossa, aquilo eu comia de passar mal, de passar mal. Então isso foi criando um relacionamento entre eu, a comida, a falta de merecimento, a falta de autoestima, e foi virando um angu ali, né? Foi virando um trem ali. E quando ela ia embora, sempre voltava a perspectiva, né? O que vai ser daqui em diante novamente, né? Para onde vai ser? O que vai ser? Então, não foi nenhuma nem duas vezes que isso aconteceu. E Curitiba, acho que eu fiquei em Curitiba acho que uns 2, 3 anos, se eu não estou enganado, tá? Me foge a memória agora, mas uns 2, 3 anos. E foram 2, 3 anos que eu conheci, acho que pensionatos lá dos 4 cantos de Curitiba, né? Morei com tudo quanto é tipo de pessoas que vocês possam ter, que vocês possam imaginar aí, eu morei, né? Eu morei. E aí teve uma vez que estava com um colega, a gente ia dividir quarto. Eu entreguei a chave da minha pensão e nós íamos dividir quarto. E minha mãe não sabia disso, né? Minha mãe não sabia disso. E aí a gente ia dividir quarto. Porém, nesse meio do caminho, enquanto eu entreguei a chave da pensão onde eu estava e a gente estava se projetando para ir dividir um outro AP com um colega que trabalhava comigo, aconteceu um rolo na família dele lá e nós não conseguimos nos mudar. Éramos 2 em Curitiba sem lugar para dormir. Gente, sem lugar para dormir. Sem lugar para dormir. Sem lugar para dormir. E aí nós nos encontramos, assim, cara, vamos fazer o que agora? Mas foi muito simultâneo, né? Eu entreguei a chave do quarto que eu estava, ele entregou a do dele e deu errado na outra casa. E lá é assim, ó, você entrega a chave do quarto da pensão, tem uma fila de espera. Não tem como você voltar pro dono da pensão e falar assim, ó, me arrependi. Cara, tu se arrependeu, tchau. Porque a fila de espera é gigante, porque é muita gente que vai de fora morar lá, né, para trabalhar. E aí foi a primeira vez na minha vida que eu não sabia literalmente o que fazer, para onde ir. Para onde ir. E aquele dia nós dormimos na rua. Aquele dia nós dormimos na rua. E não foi só aquele dia. Foi durante uma semana dormindo na rua. Durante uma semana, a minha mãe me ligando, falando para ela que estava tudo bem, para não preocupar. Porque nessa época, com 19 anos, ela já estava com os problemas de saúde, etc. Né? E eu, com 19 anos, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, a infeliz oportunidade ou feliz oportunidade de passar por essa experiência. E foi uma semana. Uma semana, porque caiu no meio de mês, a gente não tinha um puto no bolso. Um puto no bolso.
Não dava para alugar outro quarto. Não dava para alugar outro quarto. E a gente só almoçava quando a loja abria. Só almoçava quando a loja abria. E nessa época eu já trabalhava na Americanas, né? Mas era totalmente descabeçado. Totalmente descabeçado. E eu me lembro que para comer, tinha uma lanchonete do lado que vendia para nós afiado, né? Quem compra afiado aí, comida, vendia afiadas marmitas para nós e a gente pagava sempre no mês subsequente. Então, para almoçar, o almoço era garantido. Então, a gente saía da loja de tarde, ia caminhar por Curitiba, caminhava. E aí até na pensão onde a namorada desse colega morava, né? Porque lá tem pensionatos femininos e masculinos e ela morava numa pensão só de mulheres, na República só de mulheres. E não foi nessa semana em si como que a gente fazia a nossa janta. A gente sentava no meio-fio. E aí ela descia nos entregar comida. E mais uma vez a comida ela aparece como algo confortante, como algo de amor, né? Como algo de união. Mais uma vez a ansiedade, a incerteza do que iria acontecer no outro dia era confortada com um prato de comida, né? Então veja, desde pequeno, de todos os problemas emocionais, de todas as circunstâncias da vida, a comida na minha vida sempre estava relacionada. Então todas as vezes que eu projetava um futuro que não poderia existir, né, um futuro de dor pelo momento que eu estava passando, a comida sempre estava relacionada ali comigo. E foi uma semana que a gente saía, ia lá, comia sentadinho ali na beira do meio-fio e saía caminhar. Na maioria das vezes nós dormíamos na rodoviária de Curitiba, né? Nos banquinhos da rodoviária de Curitiba. Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente dormiu lá. Então eu quando vejo essas pessoas dormindo na rua, gente, eu que eu posso ajudar, eu ajudo mesmo, porque eu sei o que passa. Lógico que a gente também não tem um recurso muito grande, né, ainda, mas eu pretendo sim chegar em recursos de poder ajudar o maior número de pessoas, porque não é fácil. Às vezes as pessoas condenam, e aí hoje eu aprendo o que é julgamento. Às vezes as pessoas condenam a pessoa que está morando na rua, está ali porque quer. Eu não estava na rua porque eu queria. O que eu menos queria era estar na rua. Eu não estava na rua porque eu queria, né? Eu não estava na rua porque eu queria. Boa noite, Davi. Eu não estava na rua porque eu queria. E quantas pessoas você passa do lado, passando dificuldade, você julga, sem saber a história ou sem saber pelo que aquela pessoa está passando na vida dela, né? O que trouxe ela até ali. E muitas vezes, sim, foram escolhas dela que trouxeram até ali, mas eu garanto para vocês que ninguém está na rua porque quer. Ninguém levanta assim, hoje eu vou lá dormir no banco da rodoviária, eu vou ficar sem jantar, vou ficar sem almoçar. Ninguém faz isso. Eu não queria estar aquela uma semana daquele jeito, né? Literalmente vivendo como um morador de rua. E aí quando dava 8 horas da manhã a gente ia para a loja, né? Entrava dentro da loja, tomava um banho e ia dormir no estoque. Dormia no estoque da loja. Aí tinha 3, 4 horas de literalmente sono, de poder descansar no meio das roupas lá. E ninguém sabia, porque a gente tem um ego tão grande, que a gente não se permite pedir ajuda. A gente não se permite pedir ajuda, né? A gente acha que é um super-herói. Então a gente não pedia ajuda, porque a gente tinha vergonha. A gente tinha vergonha da condenação. A gente tinha vergonha porque com certeza alguém ia lá apontar o dedo porque você é responsável, porque você não pensou. É o que as pessoas mais fazem, é apontar o dedo. E quando chegava na hora do almoço, o que a gente fazia? Comia de novo. E foram passando os tempos, e aí eu me lembro que foi o primeiro anjo que apareceu na minha vida. Meu primeiro gerente, né? Anderson Luz. E ele descobriu que a gente estava dormindo na rua, não sei como, mas ele descobriu. E ele chegou um dia para nós e falou assim, hoje vocês não vão sair da loja, vocês dormem aqui e amanhã a gente dá um jeito nisso.
E foi a primeira vez que uma pessoa estendeu a mão para nós. Eu não sei, na época doeu pra caramba, porque um sentimento de vergonha tão grande, de derrota, de vulnerabilidade, sabe? Que na época eu com meu colega a gente olhava um pro outro e falava, putz, que merda, né? Que vergonha isso tudo, né? E ele pegou, deu dinheiro para nós ali, né, no outro dia, e nós conseguimos locar um outro lugar para dormir. Então esse foi uma semana assim realmente bem desafiadora, bem difícil mesmo. E onde a gente passa a analisar algumas coisas na vida da gente, né, de vários ângulos, de vários aspectos. E aí onde vem a parte da ansiedade, porque desde pequeno eu convivi com percas, né? Desde pequeno eu convivi perdendo, né? Se desapegando das coisas por força, né? Perdi meu pai cedo e aí você passa ansiedade, você passa fome. Então a minha mente naquela época só vinha desgraça. Se você falasse para mim pensamento positivo, sai pra lá com pensamento positivo. Pensamento positivo para mim não enchia a barriga. Pensamento positivo para mim não me dava um teto para morar, para dormir, até o dia que o Anderson me esticou a mão. Quando ele esticou o braço para mim, eu falei assim, bah, e agora? Né? E agora? Aí eu passei a entender que tudo na vida a gente tem escolha, causa e efeito. Tudo. Tudo parte de uma escolha. Né? Tudo que você faz parte de uma escolha que você mesmo gera um resultado para a tua vida. E ali eu prometi para mim mesmo que nunca mais na minha vida eu queria passar por aquilo. Não ia passar por aquilo de volta. E foi onde então as coisas começaram a acontecer. Comecei a trabalhar pra caramba, para que as coisas não chegassem àquele ponto. E aí eu desenvolvi uma crença que não economizava com comida, porque eu tinha a perca da comida, não vivi sem a comida. Então, quando me dava ansiedade, eu queria ao mesmo tempo acabar com aquilo, eu queria sentir prazer. E desde os 7 anos eu fui treinado, moldado, que o prazer para mim vinha através da comida. Então todas as vezes que eu estava angustiado, todas as vezes que eu estava triste, todas as vezes que eu estava ansioso, eu iria comer. Como tem gente que vai fumar, como tem gente que vai beber, entre tantos outros vícios. Então eu ia comer, né? E por que eu estou falando isso para vocês dessa forma? Porque na literatura não traz isso. Na literatura vai falar para você que o teu coração palpita, que as suas mãos suam. Na literatura vai te falar que o teu coração acelera, que você fica com falta de ar. Então, se eu fosse trazer isso para vocês, se você entrar no Google e procurar lá ansiedade, vai aparecer um monte de coisa para vocês. Mas e na vida real? E na vida real no dia a dia? E na vida real no dia a dia, quando você está lá angustiado, triste, a literatura não fala o porquê que aquilo está acontecendo na tua história, na tua vida. Né? Não tem escrito em lugar nenhum que eu tinha que passar fome, que eu tinha que ficar uma semana dormindo na rua. Então eu tive que conviver com isso. Eu convivi com isso e eu falava para mim mesmo assim, ó, eu sou uma pessoa ansiosa e nada para mim dá certo. Então todas as vezes que eu projetava o meu futuro, eu não conseguia enxergar a saída, porque até então eu não sabia o caminho da iluminação do negócio. E aí me dava um desespero, vou viver a vida inteira assim, morando numa pensão, tendo que comer miojo todo dia. É essa que vai ser a minha vida? Vinha a ansiedade. Aí ia lá e comia de novo, e comia de novo, e comia de novo. E foram, anos dessa forma.
Aí passamos esse período em Curitiba, conheci a minha esposa em Curitiba, dentro de uma pensão. Então por isso que eu falo que tem os males que vêm para bem, onde eu tenho 2 filhos maravilhosos hoje. E aí de lá nós fomos morar para Joaquim Távora de volta, e no outro pedaço a gente foi morar no Mato Grosso, né? No Mato Grosso. E aí veio mais uma vez a vida, e mais uma vez ela veio e pau! Mais uma vez. Que quando eu estava em Curitiba, Mato Grosso dava em torno de 1.500 quilômetros, mais ou menos, da cidade da minha mãe, né? Então eu dificilmente conseguia descer, e descer mesmo, né? Porque lá o Mato Grosso está no nível mais alto, então a gente tinha que descer. Então, e vinha uma vez, 2 vezes por semana, mais ou menos, que a gente pegava um voo pago pela empresa e ia visitar os pais, né? A empresa na época tinha essa flexibilidade, ela pagava as viagens para os familiares que moravam longe poder visitar as famílias, né? Então a gente conseguia descer nessa época. Dia 25, se eu não me foge a memória agora, 2014. Se não for, a minha esposa já escreve aqui se eu estiver errado, mas é para ser 2014. Dia 25 de dezembro, Natal, às 2h30 da manhã, eu recebo uma ligação falando que a minha mãe havia falecido. Dia 25 de dezembro de 2014, eu recebo uma ligação que minha mãe havia falecido. Desestrutura total. Total. A 1.500 quilômetros. Mais uma vez, um pedaço da minha história cria-se um buraco. Ela confirmou isso mesmo, dezembro de 2014. Mais uma vez cria-se um buraco, mais uma vez cria-se um rompimento. E mais uma vez eu passo a viver a vida como se aquele momento fosse o último. Eu passo a viver a vida como se aquele momento fosse o último. E não crio projeções, porque as minhas projeções só eram negativas. Então eu era extremamente ansioso 24 horas. Preste atenção nessa frase que depois eu vou voltar nela. Então durante 24 horas eu era ansioso, né? Porque tudo dava errado. Né? Tem uma parte do meu casamento que depois é uma outra história. Mas na minha vida, nesse aspecto até então, tudo dava errado. O que não dava errado era quando eu estava sentado com comida. Aí não dava errado, porque ele estava com amigos em volta, tudo legal, e dele risada, aquela cervejinha, e aí as coisas vão acontecendo, né? Então, mais uma vez, cria essa lacuna, mais uma vez, cria-se esse buraco no tempo, né? Porque eu não consegui. E até hoje, gente, eu falo pra vocês, eu não sei onde a minha mãe está enterrada. Porque eu não fui lá ver. Na época, eu falava pra mim mesmo assim, ó, se eu não desci em vida correndo, não é agora que eu vou descer. E não fui, e não me permiti descer. Né? E não me permiti descer. E aí, isso pesou pra mim depois, tá? Isso pesou pra mim depois. E aí as coisas foram acontecendo, a vida foi indo, você vai amadurecendo. E foi onde eu passei pelas minhas formações, quando eu comecei a ter acesso ao autoconhecimento. O autoconhecimento é algo libertador, foi ele que trouxe clareza para a minha vida, foi ele que me trouxe novas perspectivas para a minha vida. Então, em 2015, eu passei por um treinamento, Espaço Crescer, foi em Sorriso, no Mato Grosso, com Josemar Andrade. Foi o primeiro treinamento que eu tive contato com autoconhecimento e entender o que era crenças e, mais ainda, saber que eu poderia ressignificar a minha história. Olha que legal! Poder ressignificar a minha história, honrando ela e respeitando ela, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Nessa época, eu já estava pesando 164 quilos, 164. Acho que não vou ter nenhuma foto aqui agora. Vou ver se eu acho aqui, ó. Então, nessa época, eu já pesava 164 quilos. E aí as coisas começaram a mudar, né? Começaram a mudar, comecei a me cuidar, comecei a me conhecer melhor,
conhecer os meus hábitos, criar hábitos saudáveis, criar hábitos de uma alimentação saudável. Mas ainda assim não era o suficiente para que as coisas realmente mudassem, né? Eu tinha apenas tirado uma camada de dor, né? Eu tinha apenas olhado, começado apenas a olhar. Aí imagine uma cebola, né? Imagine uma cebola. Quantas camadas uma cebola tem? Imagine que nossas crenças e nossas dores são igual a essas camadas. Aí você tem aquela dor bem profunda e vai crescendo outras em volta, né? Outras em volta. Então a primeira camada da cebola, quando você compra ela, que é aquela casca, né? Que é aquela casca, ela é até mais facinho. Então se eu olhar para algo que aconteceu ontem, se alguém me magoou ontem, talvez eu consiga perdoar isso de uma forma mais fácil, né? Ressignificar isso de uma forma mais fácil. Mas e como olhar para algo que está guardado há tanto tempo, né? Então é só trabalhando a parte do autoconhecimento mesmo, né? Enfim, eu não achei a foto aqui, tá? Eu não achei a foto aqui, mas essa aqui é de como eu era. Olha, eu era de vermelhinho. Pensa que esse vermelhinho aí chegou a pesar 164 quilos. Nessa foto, gente, eu tinha 6 anos de idade. E ali do lado, meu irmãozinho, né? Eu tinha 6 anos de idade nessa foto, né? E aí vem a primeira aula de hoje, né? Eu vou continuar essa história amanhã. E aí vem o primeiro ensinamento de hoje para vocês, que é o seguinte. O primeiro passo que eu fiz foi desassociar. O que é desassociar? Você lembra que eu falei a frase lá atrás? Que eu era 24 horas ansioso. A primeira coisa que eu fiz foi entender que eu não sou 24 horas ansioso. Tem momentos que eu estou ansioso. Tem momentos que sim, eu posso ter ansiedade, né? Mas eu não sou 24 horas ansioso. E aí eu falo para você o seguinte, se você usa o sou na frente de qualquer coisa negativa que você vai falar, é como se você estivesse criando uma identidade, que aquilo fizesse parte de você. Eu sou ansioso, eu sou estressado, eu sou nervoso, eu sou uma pessoa que não tem memória, eu sou uma pessoa que não grava as coisas. Se você olhar no seu RG, na sua identidade, não tem isso lá. Tem o seu nome, tem o número do seu RG e o número do seu CPF. Aquela identidade é sua, é a única que é sua. Então a primeira coisa que eu falo para vocês é desassocie. Não use a palavra sou na frente de um verbo negativo, na frente de uma colocação negativa. Porque é como se você pegasse aquilo tudo, trouxesse para você e falasse assim, eu sou essa pessoa ruim mesmo aí, eu sou essa pessoa cheia de problema mesmo. E esquecesse que do outro lado tem uma pessoa maravilhosa, tem uma pessoa incrível, né? O que você pode falar? Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou uma pessoa motivada, eu sou uma pessoa que vai fazer o negócio acontecer, eu sou um vencedor. Essas afirmações positivas você pode trazer para a sua vida. O que você não pode trazer é essa associação com as coisas negativas, tá? E aí, antes da gente encerrar, eu vou ensinar uma técnica para você que está aí, que é como você trazer mais tranquilidade para o teu dia, tá? Digamos que você está um pouco estressado, aconteceu alguma situação que te desagradou e você sente que naquele momento, né, você está um pouquinho ansioso e você quer controlar isso, tá? Então eu vou ensinar para você agora, presta atenção aí, e você pode estar repetindo depois. Gente, isso traz um relaxamento maravilhoso, aproveitem isso, traz um grande relaxamento e também serve para que nos momentos de ansiedade você possa usar para diminuir a ansiedade. Eu uso isso dentro do meu consultório, tá? Quando estou fazendo a sessão de hipnose, que eu sinto que o paciente, eu percebo que o paciente está um pouquinho ansioso, antes de dar continuidade com o processo, eu faço essa técnica com ele, tá? Então, ela é assim, ó. Você fecha os seus olhos, que nem eu vou fechar os olhos, mas eu abro na sequência, tá? E aí você vai dar um número para aquilo que você está sentindo, tá? Você vai dar um número, por exemplo. Exemplo, agora, né, uma forma exemplificada, eu estou sentindo que de 1 a 10 eu estou me sentindo 9 ansioso agora. Vim fazer aqui a live com vocês. Eu estou me sentindo um pouco ansioso agora, né? Eu quero ficar mais tranquilo, eu quero ficar mais relaxado. Então, o que você faz? Você estica o teu braço lá, ó.
Você estica teu braço numa altura que você acredita que é o seu número 9, né? Fecha os teus olhos, respira, solta, inspira e solta. Faz isso durante 3 vezes. 3 vezes você faz isso. E aí você estica seu braço lá, ó, na altura, vou vir mais para trás, que você acredita que é o teu número 9, tá? Que você está naquele momento se sentindo um pouco ansioso. E aí você fala assim, ó, conforme o meu braço abaixa agora, essa sensação de ansiedade vai ficando cada vez menor e eu vou ficando cada vez mais relaxado. Conforme o meu braço baixa, até o ponto dele tocar na minha perna, quando ele tocar na minha perna, essa ansiedade vai chegar a 0 e eu vou me sentir muito bem. Eu vou ficar muito bem, sentindo completamente relaxado. Até o ponto do teu braço tocar a sua perna, tá? E aí você faz uma outra análise, tá? Era de 1 a 9, chegou a 0? Não, não chegou a 0, chegou a 5, chegou a 6. Vai lá e repete de novo até chegar a 0. 2, 3 vezes você percebe que vai te dar um baita de um relaxamento, você vai se sentir muito bem e aquela ansiedade momentânea, ela vai provavelmente ficar 0. Naquele momento ela fica 0. É uma técnica bem tranquila, você pode estar fazendo na tua casa e eu falo para vocês, traz um baita de um relaxamento. Então se você quer sentir relaxado no dia a dia, sentir tranquilo, vai fazer alguma tarefa, fazer algo que está um pouco incomodado, você pode estar usando ela, tá? São 19h49, eu vou estar encerrando por aqui. Espero vocês amanhã para continuar essa nossa conversa, tá? E aí eu abro amanhã para perguntas para quem quiser, e quem quiser também tá vindo aqui, assim como eu, podendo ter a oportunidade de contar um pouco da sua história, que talvez a sua história possa conectar outras pessoas que estão passando por momentos de dificuldade e assim então ela entender que ela tem uma nova oportunidade, que ela tem um caminho. Pessoas conectam pessoas, histórias se conectam com histórias. Espero que vocês tenham gostado, um beijo a todos e até amanhã.